Fala, meus queridinhos! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, agora a aula de geografia. Bom, na aula de geografia a gente vai falar aí sobre a questão da atmosfera, né? Que a gente já tava falando, né? Agora a gente mudou, né? Mas a litosfera agora é a atmosfera. E bom, a gente vai falar aí sobre hoje, nessa videoaula de hoje gravada, a gente vai falar sobre o tempo e o clima. E não lembro mais o que a gente vai falar se der tempo. Deixa eu ver aqui que eu já falo pra vocês. A gente vai falar sobre o tempo atmosférico e o clima e alguns fatores climáticos. Ok? Enfim. Bom, pessoal, para ficar tudo muito bem claro, muito bem nítido, tudo muito bem belejinho, é comum a gente ver o uso desses termos, né? O tempo e o clima. E eles geralmente são designados para um mesmo estado de atmosfera. O tempo e o clima eles são elementos que se complementam, né, na descrição do ambiente atmosférico, e estes conceitos, porém, referem-se a condições diferentes do ambiente. E usá-los como sinônimos é um equívoco, né? É errado fazer isso. Então a gente vai entender as diferenças entre o tempo e o clima, ok? Então, ó, vamos começar pelo tempo. O tempo é o estado momentâneo das condições atmosféricas ou meteorológicas de um determinado lugar ou de um determinado momento, né? E que esse momento está sujeito a variações, ok? Ou seja, quando alguém pergunta para você, como está o tempo hoje? A gente precisa colocar exemplos melhores. Então vamos lá. Vamos supor que a Estela está conversando com o Julinho. Tanta gente para ela conversar com o Júlio, né? Fazer o quê? Vamos mudar isso. A Estela está conversando com o Otinho, porque o Otinho é do gráfico. Então, a Estela vai lá e pergunta, Otto, como está o tempo hoje? Então, ela pretende saber, né, se está frio, se está calor, se está seco, se está úmido, chuvoso, ensolarado. Então, o tempo, portanto, né, é essa condição atual da atmosfera e que pode mudar de um instante para o outro. Então, o Otinho vai responder para a Estela, Estelinha, o tempo está chuvoso, porém, parece que já está limpando o tempo para fazer sol. A Estela fala, valeu, obrigado, é isso. Ótimo diálogo. Bom, as variações de temperatura, então, né, ou seja, a umidade relativa do ar, a pluviosidade, são responsáveis pelo dinamismo, né, dessas condições meteorológicas, ou seja, do tempo. Então, essas variações elas podem ou não ser acentuadas de acordo com determinada época do ano. Há meses em que as chuvas são mais constantes e outros em que não há chuvas, né? São períodos mais secos. E há meses em que as temperaturas estão mais elevadas e há outros que elas caem. Por exemplo, aqui no sul do país, que é mais fácil, né? No norte é mais difícil essa questão do frio. Mas aqui no sul do país a gente vai ver, principalmente no Paraná, né, que não é que nem o Rio Grande do Sul que é mais frio, mas aqui no Paraná, por exemplo, a gente tem um verão bem quente, né, e um inverno bem frio. Se bem que esse ano não foi tão frio assim, né, foi alguns dias de pico, mas não tão frio quanto a gente esperava. A gente vê em sites e tudo falando que esse é o período mais frio dos últimos 100 anos e não foi porcaria nenhuma. Enfim, vida que segue. Para vocês marcarem aí, por favor, anotem. Anotem os principais elementos do tempo. Então, os principais elementos que a gente vai encontrar nessa questão do tempo são temperatura, tá? Anotou primeiro? Umidade, umidade, umidade do ar é o segundo. A chuva é o terceiro. E o quarto é o vento, ok? Então, tudo isso daí ele vai compor os elementos essenciais para o tempo, não o tempo de relógio, tá? O tempo atmosférico. E é isso.
Prosseguindo, então, a gente vai para o clima, tá? Então, agora a gente vai tentar entender o que é o clima. E também, né, no clima a gente vai trabalhar um pouco mais aí sobre esses elementos que vão fazer parte dele, né? Bom, então o clima é uma condição duradoura, né, do ambiente atmosférico e equivale a um conjunto de tipos de tempos mais comuns em um determinado lugar ao longo de um período aproximadamente de 30 anos. Ou seja, ele representa um padrão, né, das condições meteorológicas, variações anuais de temperatura, umidade, pressão atmosférica, do vento, que se alteram de acordo com as estações do ano. Ou seja, quando alguém diz, por exemplo, lá que o Tocantins é um estado muito quente e seco, ele está referindo ao clima desse estado, que é um clima tropical seco. Contudo, ao longo dos dias, o Tocantins pode apresentar uma variedade no tempo, obviamente, né? Mas o clima lá é predominante tropical seco. O clima é influenciado por elementos e fatores climáticos que fazem, né, com que a atmosfera tenha aí características distintas, né? E dependendo das localizações do mundo, obviamente. E por esse motivo há vários tipos de clima. Os principais fatores do clima, os fatores, tá? Principais fatores do clima, se vocês quiserem anotar, podem anotar. São a latitude, né, os graus de latitude, e os graus de altitude. Então, primeiro latitude, o segundo altitude, tá? Primeiro latitude, segundo altitude. O terceiro é a maritimidade e a continentalidade, ou seja, os efeitos marítimos e do continente. Esse é o terceiro, maritimidade e continentalidade, tá? Beleza. O quarto são as massas de ar, não é maçã, tá? É massas, não também é massa de massa de comer italiana, tá? É massa de outra coisa, massa de ar. O quinto tópico, o quinto tópico é as correntes marítimas, tá? As correntes que vêm do mar. Também não é corrente física. E o sexto e último é a sua localização geográfica, ou seja, a localização geográfica ela tem interferência direta na questão aí dos fatores do clima. E os principais, né, elementos do clima são, terminou ali os 6 tópicos, ok? Principais elementos do clima são 4. Primeiro, a radiação, ok? Segundo, a temperatura. Terceiro, a pressão atmosférica. E o quarto é a umidade do ar, ok? Então vamos lá. Só para revisar isso daí. Fatores do clima: latitude, altitude, maritimidade e continentalidade, tá? Os dois são juntos, maritimidade e continentalidade. Massas de ar, correntes marítimas e a localização geográfica. Fechou? Ok? 10. Os principais elementos do clima são radiação, temperatura, pressão atmosférica e a umidade do ar, ok? Bom, nisso fecha e agora a gente vai falar quais são os principais tipos do clima, tá? É bom a gente já saber isso e a gente vai entrar em detalhes mais sobre isso na aula ao vivo, ok? Mas só para dar um panorama já, o clima então equatorial, por exemplo, ele está presente nas zonas tropicais, né? Esse clima equatorial presente nas zonas tropicais. Alguns exemplos: Amazônia, África, Indonésia, que estão próximos à linha do Equador. E eles apresentam aí temperaturas mais elevadas, assim por diante. Eu não vou entrar muito em detalhe porque o tempo já está acabando e eu quero só passar para vocês. Eu só vou falar os nomes e depois a gente fala um pouquinho de cada um. Então, ó, clima equatorial, clima tropical,
clima temperado, tá? Não é tempero de salzinho, tá? É só clima temperado. Temos o clima subtropical, o clima mediterrâneo, o frio subpolar, o frio de montanha, o polar ou glacial, o desértico, o semiárido, e é isso. Esses são todos os climas que a gente tem, beleza? Depois a gente vai ver um por um. E, gente, por hoje é só. A gente se vê, tem um gatinho ali atrás, agora que eu vi. Gatinho. E a gente conversa aí na próxima aula. Qualquer dúvida, manda mensagem pro prof e é nóis.